Nós vamos hoje concluir, finalmente, né? Já estamos nas 3 quartas-feiras, no capítulo 7 de... 3 ou 4, se não me falha a memória. Essa é a terceira? Então, mas hoje vamos concluir, embora que eu estou resumindo, porque esse capítulo 7, como eu já disse, é o mais longo do livro de Atos e o mais longo do Novo Testamento. São muitos capítulos e é toda uma explicação do Velho Testamento. Estevão faz uso da palavra do Senhor para se defender diante das falsas acusações em que ele estava vivendo naquele momento. Nós já vimos nos estudos anteriores que Estevão foi acusado falsamente, teve falsas testemunhas que o acusaram de coisas que ele não fez, de palavras que ele não disse. Isso culminou com o apedrejamento dele, né? Ele é o primeiro mártir do Novo Testamento. Então, eu quero pegar o capítulo 7, o verso 17, eu quero ler o verso 17, e nós vamos continuar no restante dos textos, depois até nós concluirmos finalmente esse capítulo 7. O capítulo 7, verso 17, diz: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. O discurso de Moisés nos ensina que Deus fez uma aliança com o seu povo. E essa aliança começou quando ele chamou Abraão e disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Então, ali foi o início da aliança de Deus, porque até então, até Abraão, não tinha o povo da aliança. Não tinha ainda a nação, embora todas as nações pertencem a Deus, todos os povos criados pertencem a Deus, dentro da soberania dele, tudo que existe no universo pertence a ele. Porém, ele não tinha ainda escolhido uma nação, preparado uma nação para que se cumprisse a promessa feita lá no Jardim do Éden, quando Deus falou que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. E essa promessa, que é chamada de proto-evangelho, é o anúncio do evangelho, o primeiro anúncio do evangelho está ali nesse capítulo. Porque Deus havia prometido ali que que os descendentes de Eva, os descendentes de Adão, seriam redimidos. Seriam redimidos. Deus não abandonaria o seu povo, os descendentes de Abraão, embora vivesse agora um povo caído, né, afastado de Deus, porque Adão foi expulso do paraíso, mas Deus faz essa promessa lá em Adão, e agora ele chama Abraão para se cumprir, para criar uma nação, porque dessa nação nasceria o filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então, Deus faz uma aliança, né, com o seu povo. E Deus, ele nunca falhou. O Senhor nunca falhou. Quando nós estudamos desde Gênesis até Apocalipse, em momento nenhum nós vamos ver Deus falhando. Como eu disse na quarta-feira passada, Deus, ele é o Senhor da história. Deus, ele conduz a história, ele é a própria história. Então, não há como ele falhar. Não há como, porque ele que escreve a história. Como é que Deus vai falhar se é ele, dentro da soberania, que escreve a história, né? Mas os filhos deles falharam. Irmãos, é tão incrível como nós vemos que a Bíblia não esconde a falha dos seus filhos. Isso para que nós possamos identificar. Quando nós vemos que Davi falhou, Davi foi homem segundo o coração do Senhor, não é? Quando nós vemos que este falhou, imagina nós. Mas há uma esperança. Davi era o homem segundo o coração do Senhor, porque ele se arrependia, ele reconhecia e se arrependia e continuava caminhando, não ficava caído ali. Por isso Davi é um homem segundo o coração do Senhor. Não porque ele não errou, mas porque ele errava e reconhecia. Isso nos ensina que assim também nós devemos fazer. E nós vemos que os filhos de Deus falharam em muitas vezes, mas o Senhor não. Apesar da falha do homem, apesar do erro dos homens, o Senhor continuou na sua fidelidade. E louvado seja Ele por isso, porque senão nós nem estaríamos aqui, né? Se Deus não fosse fiel a si mesmo, né, nós talvez não estivéssemos aqui. Deus não se esqueceu de nós, irmão. Deus não esqueceu do seu povo lá no passado. Deus não se esquece de nós. Ele jamais esquece dos seus filhos, né?
Então, por causa da sua fidelidade a si mesmo, tem um hino aí que as pessoas cantam que Deus é fiel a nós. Não, Deus é fiel a Ele. Por Ele ser fiel a Ele mesmo, é que Ele não deixa de cuidar de nós. Por isso que Ele não deixa, porque Ele não pode falhar. Ele é um Deus, se não me engano, Josué fala que Ele não é Deus que minta, e nem filho de homem, para quê? Para que se arrependa. Não, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Isso com relação às bênçãos e também com relação à repreensão, com relação à disciplina, quando nós falhamos. Embora que Deus, sendo bondoso, gracioso, misericordioso, Ele nos disciplina com amor. Ele nos disciplina com amor. O Senhor é amor. A Bíblia diz que Ele é amor, não é? Então, Deus continua conduzindo o seu povo, por causa da sua fidelidade, à terra prometida. Nós já falamos aqui que Deus chama Abraão. Abraão tem um filho chamado Isaque. Isaque tem 2 filhos. Quais são os 2 filhos de Isaque? Jacó e Esaú. Jacó se torna o herdeiro da promessa, né? Não vamos entrar no detalhe de como isso aconteceu, mas ele se torna herdeiro das promessas, da primogenitura. Jacó tem 12 filhos e uma filha. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Dentre esses 12 filhos, 11 irmãos vêm de José, né? Mas tudo isso, irmãos, já fazia parte. Nós sabemos que foi doloroso, foi terrível, mas já fazia parte do plano de Deus, porque José é vendido para os midianitas, que levam ele para o Egito, que era a maior potência naquela época. Ali Deus continua. Nós vimos aqui, quarta-feira passada, que onde José estava, o Senhor estava com ele. José é um tipo de Cristo, né? Ele é um imitador de Cristo, embora lá muito tempo antes de Jesus nascer. Então, ele, por causa da sua fidelidade ao Senhor, ele se torna governador do Egito. E quando vem o período da fome, Deus usa a José para levar Jacó com todo o seu povo para o Egito. 75 pessoas entraram no Egito e ali formam a nação de Israel. Tudo dentro do controle do Senhor. E quando essa nação está formada, houve aí um período de escravidão, 400 anos. Deus já tinha falado isso para Abraão. Nós lemos lá em Gênesis 15, que Deus já tinha falado para Abraão, queria formar uma nação, mas que essa nação passaria por 400 anos de escravidão, e isso de fato aconteceu, porque tudo que Deus fala acontece, nada falha daquilo que Deus falou. Muito bem, então agora esse povo escravo precisa de um libertador. Então Deus levanta Moisés, e olha que maravilha a maneira como Moisés se torna esse libertador. Moisés nasce hebreu, é criado pela filha de Faraó, né? Ele estudou. Moisés era legislador, Moisés era um arquiteto, Moisés foi instruído em todos os conhecimentos do Egito, e ele vive ali como filho da princesa por 40 anos, e depois acontece aquele episódio quando ele vai defender um dos seus irmãos, e ele é rejeitado pelos seus irmãos, e com medo de Faraó, ele foge para onde? Para Midian. Ele foge sem rumo, e Deus o leva até Midian. Quem é Midian? Descendente de, eu falei aqui quarta-feira, descendente de Abraão, muito bem, Midian. Lembra que Abraão é casado com Sara, e ele tem um filho com Agar, a concubina, mas depois Agar morre, e ele casa com quem? Com Quetura. E aí ele tem alguns filhos, e um deles chama Midian. Então ele vai até Jetro. Moisés vai até Jetro, sacerdote de Midian. Então é tudo parente, né? Tudo combinado por Deus. E ali Moisés vive 40 anos com Jetro. Por quê? Por que Deus levou ele a viver 40 anos? Porque ele já conhecia tudo sobre o Egito. Agora ele precisava conhecer tudo sobre o deserto. Tudo dentro do controle de Deus. Então, agora ele vai conhecer como conviver no deserto, como se proceder no deserto, como não perecer no deserto.
Nós sabemos que o deserto é um lugar inóspito, é um lugar difícil de viver, é quente de dia, à noite é frio, tem os seus perigos, né? Tem muitos perigos no deserto, então Moisés tinha que saber como viver no deserto, porque já estava nos planos do Senhor, usar Moisés como libertador do povo, do seu povo, e isso de fato acontece. Moisés, por ter todo o conhecimento do Egito, ele consegue libertar o povo quando Deus dá a ele, né? Deus dá a ele todas as, podemos dizer, 10 maneiras de desmascarar, como é que eu falo? Não é bem a palavra desmascarar, seria provar para o Egito que os deuses deles não eram nada diante do poder de Deus. Cada uma daquelas pragas era para mostrar para o povo egito a glória de Deus. Existe um Deus que é autossuficiente, suficientemente capaz de destruir esses montes de deuses que você tem, porque diz, né, a história que o Egito tinha muitos deuses. Então, cada uma daquelas pragas servia para destruir, para mostrar, para inutilizar os deuses que eles tinham. E então Deus, através de Moisés, liberta o povo. Vê o verso 36 aí, do capítulo 17, do capítulo 7 ainda. Verso 36 diz assim: este os tirou, Moisés, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante quantos anos? 40. Então, Moisés viveu quantos anos? Quantos anos Moisés viveu? 120. 40 como filho da princesa, 40 em Midian e agora 40 anos no deserto. E é incrível que ele não entrou na terra prometida. Eu nunca entendi esse porquê. Eu pesquiso, mas nunca tive uma conclusão exata do porquê Moisés não ter entrado na terra prometida. Então, no verso 45, irmãos, eu estou pulando aqui, porque eu só estou repetindo o que eu já falei nas aulas passadas, né? O verso 45 fala assim: os quais também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Muito bem. Então, coube a Josué a missão de entrar com a nação que Deus tirou na terra do Egito. Só um parêntese. A nação que saiu da terra do Egito, da nação que saiu da terra do Egito, só entrou quem? Josué e Calebe. Os outros morreram no deserto. Entrou os filhos, entrou os descendentes, né? E há uma motivação muito grande a respeito disso, porque Deus providenciou Moisés para libertar o povo do Egito, uma nação, cumpriu a promessa que Deus tinha feito a Abraão, né? De ti farei uma grande... A nação estava formada. A promessa estava parcialmente cumprida, porque não adiantava ter uma nação se não houvesse um lugar onde esta nação pudesse habitar e ser dono. Vocês se lembram que Deus fez essa promessa para Abraão? E Abraão peregrinou por muitos lugares, mas Abraão, de verdade, ele não teve uma terra. Ele não viu o cumprimento dessa promessa. A única terra que Abraão tinha, desculpa, eu falei Moisés, era a capela... na caverna de Macpela, que ele comprou das mãos de Hamor é o nome da pessoa. Mas terra ele não possuía. A Bíblia diz que ele era muito rico. Ele tinha animais, ele tinha ouro, sei lá o que ele tinha. Ele era muito rico, mas terra ele não tinha. Mas agora os filhos dele vão ter uma terra. Então Josué conduz ele até... Qual foi a primeira cidade que ele invadiu, que ele tomou posse? Invadiu não, ele tomou posse, porque Deus tinha prometido que ia dar para Abraão. Jericó. Jericó foi a primeira cidade que Josué entrou. E essa explicação que Estevão estava dando para aquele sinédrio é para que eles entendessem que o importante para Deus não era a terra Jerusalém, porque Deus é dono de todas as terras. Deus é Senhor de todas as terras. E Deus está em todas as terras, e não somente na cidade santa, e nem somente no templo. Então, foi necessário ele fazer toda essa retrospectiva para mostrar para aquele sinédrio
que eles estavam fazendo acusações contra Estevão, que tinha falado contra Moisés, sendo que Moisés, na realidade, não se preocupou com aquela cidade santa, mas, na realidade, Moisés estava preocupado em obedecer ao Senhor para levar a sua nação, independente do que Deus fosse fazer com aquela nação, a ele importava obedecer. Assim como a nós também. Não sei que rumo a igreja brasileira vai tomar. Eu não sei como vai continuar essa igreja ou a outra igreja. A nossa missão é pregar o evangelho, não é assim? E o resto, a continuidade, como vai ser, é com o Senhor. A nação santa de Israel é do Senhor. Ninguém é dono de igreja, né? Nós não somos dono de igreja. Nós não somos, na realidade, irmão, nós não somos dono de nada. Nós não somos dono do dinheiro que nós temos, da casa que nós temos. Tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. As vidas que a igreja aqui ganhar é para o Senhor. As vidas que serão evangelizadas, transformadas, também é do Senhor. E era isso que Estevão tentava explicar para o Sinédrio, que tanto se preocupava em questionar. E é incrível que o Sinédrio, até aquele momento, irmãos, estava ainda cumprindo os rituais do Velho Testamento, sendo que tudo aquilo já tinha se cumprido em Jesus. Porque todas essas coisas que aconteceram eram sombras das coisas que se cumpririam na pessoa do Senhor Jesus. Tudo que aconteceu no Velho Testamento apontava para o Senhor Jesus. E o Sinédrio viu os milagres que Jesus realizou, viu os feitos que o Senhor Jesus fez, viu os ensinamentos do Senhor, e os olhos dele não foram abertos para entender que finalmente o Messias chegou, que finalmente a promessa se cumpriu, que finalmente Deus se lembrou do seu povo, porque eles achavam que Deus estava morando lá dentro do templo. Que para eles, na mentalidade deles, o santo é a cidade santa, e Deus morando dentro do templo, quando na realidade Estevão estava explicando para eles o tempo todo que Deus falou com Abraão lá em Harã, na Mesopotâmia, Deus falou com Moisés no deserto, Deus mandou construir um tabernáculo no deserto, e esse tabernáculo era móvel. Eles caminhavam, montavam o tabernáculo, e depois eles desmontavam para caminhar de novo, e assim sucessivamente. No período da tomada de Jericó, a Bíblia nos relata que a arca foi na frente. Lembra? Quando os sacerdotes foram, a arca foi na frente, porque simbolizava a presença de Deus. O Senhor dos Exércitos estava na frente, conduzindo para dar vitória. Tempos depois, essa arca foi levada para o templo, porque também simbolizava a presença de Deus. O que tinha na arca? O maná, as tábuas dos 10 mandamentos e a vara de Arão que floresceu lá. Tudo isso apontava para Jesus. O maná é o pão vivo que desceu do céu. Não foi isso que Jesus Cristo disse lá no Evangelho de João? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O sacerdote, Arão, apontava para Jesus, que é o sumo sacerdote. Quando nós lemos lá no livro de Hebreus, aponta Jesus como o sumo sacerdote. E as tábuas dos 10 mandamentos, aponta para quem? Para Jesus, o homem perfeito. Os 10 mandamentos, irmãos, é Cristo explicado ali, o homem perfeito, aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou, que nunca houve dolo na sua boca. A única coisa que nós não conseguimos deixar de fazer é pecar. E a única coisa que Jesus não consegue fazer é pecar. Ele é o homem perfeito, e esse é o 10 mandamentos. Se nós, irmãos, conseguíssemos cumprir os 10 mandamentos, nós seríamos perfeitos, mas nós não conseguimos. Mas Jesus, sim. Ele os 10 mandamentos apontam para Jesus. E o Sinédrio não entendia isso e continuavam apegados aos rituais. E Estevão tentava explicar para eles, por isso que ele traz toda essa narrativa, né? Então, o povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Lembra da murmuração por causa de cebola? Lembra das brigas lá com Moisés? Quantas vezes brigaram com Moisés? Teve uma vez que até a terra rachou e eles caíram ali.
Lembra que Arão, quando Moisés demorou para voltar, fez um bezerro de ouro. Por que fizeram um bezerro de ouro? Lembrando do boi Ápis lá do Egito, que eles adoravam. Então, esse povo, irmãos, por isso eles não podiam entrar na terra prometida. Deus queria uma nação santa. Deus sempre quis um povo santo. Deus continua querendo um povo santo, amém? Por isso que Pedro fala, né? Vós sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não mudou. Ele queria uma nação santa. Ele queria preparar uma nação santa para que Jesus nascesse. Hoje ele continua querendo uma nação santa, porque Jesus vem buscar a nação santa. Nós precisamos viver como santos na presença do Deus santo, porque ele é santo. E nós precisamos viver com santidade. Deus continua o mesmo. E nós precisamos almejar, meus irmãos, a santidade. O povo do Egito não almejou a santidade, não entraram na terra prometida. Mas nós, amados irmãos, temos o justo juiz, o sacerdote supremo, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa defesa. E por causa dele nós entraremos na terra prometida, a nova Jerusalém, que já está preparada para nós. E nós ansiamos por esse dia. E ele mesmo virá nos buscar. Nós nem precisamos correr para ir até lá, derrubar a muralha de Jericó. Não, irmãos. Tudo isso já ficou lá no passado. Jesus já realizou tudo isso. Ele mesmo virá nos buscar. Para estarmos quando? Para sempre com ele. Amém? Então, irmãos, nós, essa nação que foi confiada a Josué, vamos conferir isso. Já lemos versos 38 a 43? Não, né? Vamos ler, então. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Voltaram no sentido de continuar com o Egito no coração. Dizendo a Araão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Isso quando Moisés estava esperando as tábuas. Naqueles dias fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com a obra das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Esse aqui é Amós, capítulo 5. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto, pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso, vos desterrarei para além da Babilônia. Até o 43, né? Isso. Então, irmãos, isso aqui, Moisés, olha que maravilha, né? Esse diácono maravilhoso aqui, chamado Estevão, conhecia tão bem a Bíblia, recitava a Bíblia com tanta destreza, né, irmãos? Ele mostra para o Sinédrio que o templo, que anteriormente era um tabernáculo, quando nós falamos sobre o tabernáculo, isso está registrado no capítulo 25 a 27, capítulo 25, 27 e 30 do livro de Êxodo. Quem quiser tirar dúvida, né, a respeito da maneira como Deus mandou construir o tabernáculo, como Deus especificou cada detalhe, está tudo nesse capítulo, se os irmãos podem conferir depois, tá? E o tabernáculo, irmãos, significava local de habitação de Deus. Os irmãos se lembram que Deus se manifestava ali no templo e que tudo tinha que ser feito da maneira com santidade. Lembra dos filhos de Abraão? O que aconteceu com os filhos de Arão? Morreram. Por quê? Porque usaram de maneira inapropriada no templo do Senhor. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Porque ali simbolizava a presença de Deus, porque até então Cristo não tinha nascido ainda, irmãos. Estava só na promessa, então aquilo ali simbolizava. E eles entraram, e isso deve trazer para nós uma reflexão muito, muito forte, irmãos, porque se nós não podemos brincar com Deus, por causa da sua santidade, por causa da sua justiça, por que nós, às vezes, não levamos tão a sério os mandamentos do Senhor?
Nós precisamos fazer uma reflexão. Quando nós olhamos para esses episódios narrados aqui na Escritura Sagrada, nós precisamos trazer para nós. Olhar para o erro deles e pensar, eu não vou cometer esse mesmo erro, porque eu estou vendo a consequência de brincar com Deus, de brincar com as coisas de Deus, porque Deus não brinca conosco, irmãos. Cristo não brincou no seu sacrifício. Ele levou a sério, ele não morreu pela metade. Ele cumpriu. A Bíblia diz no livro agora me esqueci qual capítulo que fala, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Tá? Então, irmãos, depois dessa era, desse período de tabernáculo, Deus fala ao coração de Davi. Lembra que Davi falou assim, eu não acho justo eu morar numa casa tão ampla, tão luxuosa, num palácio, e Deus morar numa tenda. Lembra quando Davi teve esse pensamento? Então ele fala com Deus, ele ora a Deus, e ele pede a Deus permissão para construir uma casa especial, um templo. Porque Davi, sendo homem segundo o coração do Senhor, ele ficava meio que constrangido, né, de morar num palácio, né, e Deus morar em tenda. Então, ele pede permissão e não é concedido a permissão para Davi construir, mas seu filho Salomão iria construir o famoso templo de Salomão, que até hoje tem arqueólogos aí procurando alguma coisa sobre o templo de Salomão. Era luxuosíssimo. Irmãos, quando nós estudamos sobre os detalhes da construção desse templo, é tão luxuoso, tão maravilhoso, mas o mais importante, irmãos, foi a maneira como Deus se manifestou ali naquele templo. Os irmãos, 2 Crônica, capítulo 7, lembra quando Deus se manifesta e Salomão faz aquela oração que nós sempre repetimos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que mais? Se orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. O que mais? Sararei a sua terra. Exatamente. Então, ali Deus fala para o povo. O templo era habitação. Mas Estevão explica, irmãos, que Deus ele não habita no templo somente ali, porque o templo apontava para Jesus. Olha o que está escrito no livro de Isaías 66:1. Vê o verso 49 do capítulo 7. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Então, Estevão explica para eles ali que Cristo já veio, irmãos. Cristo já se cumpriu, e Deus não está limitado a um templo. Quando ele fala aqui que o céu é o meu trono. O céu, irmão, toda essa imensidão, essa infinitude que nós vemos aí é o trono de Deus. Tem um texto na Bíblia que fala que Deus ele mede a palmo, né? O universo, ele mede a palmo. Ele fala que a terra é o estrado dos meus pés, né? Eu vinha caminhando ali, agora há pouco, né? E tinha uns menininhos ali, esquisitos ali, né? Eu atravessei rapidinho a rua e, acelerei o passo. Eduardo me ligou, eu estava acelerando o meu passo por causa da insegurança que eu senti. Aí eu lembrei desse versículo. Deus caminha, irmão, sobre a terra inteira. E se Deus caminha sobre a terra inteira, Ele estava ali do meu lado e não precisava ter medo. Amém? Ele estava ali do meu lado. Eu não precisava ter medo. O Senhor está em todo lugar. E então, irmãos, Estevão, a sua defesa é tentar mostrar para o Sinédrio coisas que eles deveriam saber, porque eles eram ali, a maioria eram doutores da lei. Hernandes Dias Lopes diz que eles ouviam o que eles queriam ouvir. Lembra quando Jesus, lá na porta do templo, derrubou ali os vendilhões do templo, eu não sei se Jesus chutou, como foi que ele derrubou, o fato é que ele derrubou tudo ali. Por quê? Porque ali, irmãos, eles estavam vendendo os cordeiros ali, os donos eram os sumos sacerdotes. Ali eles estavam fazendo para enriquecimento ilícito.
Eles pegavam os carneiros melhores, colocavam ali, né, para vender, para ganhar dinheiro em cima da promessa que Deus tinha feito a respeito do cordeiro que tira o pecado do mundo, e o cordeiro era ele mesmo. Então, eles falaram, vocês estão usando de má fé a casa do meu pai. Então, para que servia o templo como casa de Deus, se eles estavam usando aquilo ali para enriquecimento deles mesmos? Hoje, a gente fala de falsos pastores aí, né, que estão ganhando dinheiro, né? Hoje até a senhora falou lá não vou citar o nome, porque não convém, pastor aí que enriqueceu as custas da igreja. Hoje a gente fala disso, e os sacerdotes já faziam isso. Lá atrás já era prática deles, o enriquecimento. Eles eram muito ricos, irmãos. Quando uma mulher ali era apedrejada, ficavam os bens, era para eles mesmos. Então, aquilo ali virou uma coisa todo fora da palavra. E aí nós vemos aqui já no Novo Testamento, Lucas 21, do 5 ao 6. Vamos lá ler Lucas 21, do 5 ao 6, o que foi que Jesus falou. É um cumprimento que nos deixa confirmando isso que o nosso diácono aqui está falando. Lucas 21, do 5 ao 6. Olha o que diz aqui. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vede essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribado. Nós lembramos, irmãos, que o primeiro templo foi construído por Salomão, nós já falamos aqui, né? E ele foi destruído em 587 antes de Cristo por Nabucodonosor. E depois, o segundo templo foi reconstruído depois do cativeiro babilônio. Os irmãos se lembram que Esdras e Neemias, Zorobabel, né, aqueles irmãos ali que se reuniram com muita luta interna, luta externa, mas reconstruíram o templo de Jerusalém, que foi destruído. Jesus fala aqui, não ficará pedra sobre pedra. Algum tempo depois, o imperador Tito, né, teve uma revolta dos judeus. O imperador Tito é levado ali para Jerusalém, e ali o que ele acontece? Destrói completamente aquele templo, e não ficou pedra sobre pedra. Esse outro que existe aí foi reconstruído muito tempo depois, né? Mas já não tem mais aqueles rituais que havia ali. Então, aí eu fico pensando, né? Esses homens, eles não pensavam direito. Porque se Deus morava no templo, como é que Nabucodonosor destruiu o templo? Deus não está restrito ao templo, isso que ele queria explicar. Que ele não tinha cometido crime nenhum, que ele não precisava ser apedrejado. O que ele queria explicar, irmãos, que o importante não era o templo de material perecível, mas o importante é o dono do templo, que é o Senhor, esse que é o importante. Mas a esse eles não estavam fazendo caso, porque se eles estivessem realmente obedecendo, eles não poderiam ter matado Estevão. Eles cometeram um crime. Foi ilegal, julgamento ilegal, assim como foi ilegal o julgamento de Jesus, foi muito parecido. Compraram, subornaram testemunhas que falaram mentira, e eles não poderiam fazer isso. A punição por algum crime era confiado a quem? Ao Império Romano. Mas eles, irmãos, eles ficaram tão furiosos quando foram confrontadas com a verdade da palavra de Deus, que o texto diz aqui que eles, verso 54, ouvindo eles isso, enfureceram-se no coração e rilhavam os dentes contra eles. Então, eles arrastaram Estevão para fora da cidade e fizeram o que com Estevão? Um montão de pedras. Mataram Estevão. Esquecendo totalmente do mandamento do Senhor, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Anulando todo o ensinamento por parte do Senhor. Então, irmãos, nós agora somos o templo do Senhor. A palavra do Senhor diz que agora nós somos o templo do Espírito Santo.
Nós hoje, irmãos, somos a morada do Deus Altíssimo. Cristo já veio, Cristo já cumpriu todo o ritual que o Velho Testamento pedia. Tudo aquilo que o Velho Testamento exigia de um sacrifício foi concluído eficazmente, completamente, perfeitamente em Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele cumpriu toda a justiça de Deus. Tudo aquilo que Deus esperava de um Salvador, de um sacrifício, de um Cordeiro perfeito, Cristo realizou. Então, irmãos, não há necessidade mais de sacrifício, da morte do Cordeiro, de apedrejamento, não há necessidade de mais nada, porque tudo já foi concluído no sacrifício de Jesus. Por isso que ele disse lá na cruz, tudo consumado está. Acabou. Acabou. A obra está cumprida e não há mais nada, não há necessidade de nenhum ritual mais. De vez em quando a gente vê pessoas subindo escadaria, fazendo todo esse ritual, não há necessidade de mais nada. Do contrário, quando nós começamos a fazer essas coisas, nós estamos anulando a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, isso Estevão tentou explicar e foi apedrejado e morto como o primeiro mártir. Então, concluindo, irmãos, a morte de Estevão como primeiro mártir nos ensina que não devemos ser infiéis como o povo judeu. Povo escolhido do Senhor foi infiel ao Senhor. E nós também somos o povo escolhido de Deus. Lembra? Nós fomos escolhidos quando? Antes do quê? Da fundação do mundo. Nós também, como eles, também fomos escolhidos. Se eles foram infiéis e pereceram, nós não devemos ser infiéis para nós não perecermos. Para nós não sermos cobrados pelo Senhor, repreendidos pelo Senhor. Nós precisamos ser fiéis. Nós somos o povo que Deus espera que nós cumpramos a sua missão aqui na terra, não mais de aplicar a lei, mas, ao contrário, falar do Evangelho, que é o Senhor Jesus, o único Salvador do universo, o único Salvador das nossas vidas. Então, que fique fora qualquer Deus que não seja nosso Deus eterno. Eles adoraram outros deuses, nós não. Só temos um Deus, que é o Senhor. Nós só temos um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Também, a morte de Estevão nos ensina a sermos testemunhas verdadeiras, que não negociam seus princípios e que estão dispostos a permanecer na verdade, ainda que seja com sofrimento, irmãos. Nós não podemos negar a Jesus Cristo, não podemos negociar. Sadraque, Mesaque e Abdênego nos ensinam uma grande lição. Esther nos ensina uma grande lição: se perecer, pereci. Não negociou os princípios. Que lições maravilhosas nós temos, né? Então, o verso 55 diz... Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu o quê? A glória de Deus e Jesus que estava de pé. Irmãos, é a única vez que nós vemos Jesus em pé no Novo Testamento. E ele estava em pé, dizendo para Estevão, venha, eu estou aqui. E estava à direita de Deus. Está aqui o texto, irmãos. À direita de Deus, em pé, aguardando. E Estevão morre, eu falei quarta-feira passada, e gosto de repetir, que ele viu a glória de Jesus antes de estar na glória. É a única vez que isso é registrado, para nos deixar esse ensinamento, esse exemplo, que vale a pena ser fiel. E também nos ensina, irmãos, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Verso 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele morrendo, orando por quem estava matando ele. Nós, irmãos, não podemos lutar contra pessoas. Nós não podemos lutar contra sangue. Nós não podemos guerrear contra as pessoas. Estevão não guerreou. Ele foi submisso, irmãos. Ele sabendo da sua inocência, como Jesus sabia. Por isso que ele é um imitador de Cristo. Nós também devemos ser imitador de Cristo. Ele intercede a Deus, irmãos. Ele roga a Deus por aquelas pessoas que estavam matando ele. Que exemplo, irmãos. Que exemplo, que ensinamento. Quando nós vemos Jesus fazer isso, nós falamos, mas Jesus é Deus. Mas agora nós estamos vendo um homem, diácono. Nós estamos vendo um homem igual a nós, com o mesmo sangue correndo na veia. Embora que nós não temos sangue judeu, né? Mas nós fomos lavados pelo sangue de um judeu, amém, irmãos? Nós não temos sangue hebreu, sangue judeu.
mas nós fomos lavados pelo sangue de um judeu chamado Jesus Cristo de Nazaré. Que nós possamos, irmãos, aprender isso, né? Porque o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19 diz isso, o mundo jaz no maligno. Então, como é que nós vamos guerrear com o morto? Jaz no maligno quer dizer que estão mortos nos delitos e pecados. Nós não vamos guerrear com o morto. Nós temos que anunciar o reino de Deus para que ele viva. Porque a vida, entre no coração dele, a vida é Jesus. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos que anunciar a vida que é Jesus e não guerrear com o morto. Foi isso que Estevão nos ensinou. Porque o mundo não conhece a Cristo, irmãos. Nós, muitas vezes, temos visto que quando nós saímos para evangelizar, as pessoas falam de Jesus, mas eles conhecem o Cristo histórico. O Cristo, agora, né, daqui a 2 semanas, nós vamos comemorar o quê? Nascimento de Jesus, Natal. Mas você vai na festa dessas pessoas, o ídolo, o celebrado ali não é Jesus, é Papai Noel. Não conhecem a Jesus de verdade, porque se conhecesse Jesus de verdade, o principal da festa não seria Papai Noel, mas seria Jesus Cristo, o aniversariante. Jesus Cristo fica de lado, de fora das festas celebradas nesse Natal. As pessoas conhecem o Cristo histórico, o Cristo que dividiu a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas nós precisamos apresentar para este mundo morto e caído o Jesus vivo. Esse foi o que Estevão apresentou, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas, para que nós sejamos imitadores de Cristo como Estevão foi. Que nós possamos olhar para essa história, para essa narrativa e aprender valores como conhecer a palavra do Senhor. Se nós não conhecermos a palavra do Senhor, nós não conseguiremos testemunhar de Jesus. Como é que nós vamos falar a respeito de algo que nós não conhecemos? Porque quando nós somos convocados para testemunhar num tribunal, nós vamos contar o que nós vimos, o que nós sabemos. Não é isso? Não é assim que se convoca uma testemunha? E como é que nós seremos testemunha de Jesus se nós não conhecermos, não estudarmos a sua palavra? Nós somos convocados para sermos testemunhas de Jesus, porque é isso que Estevão nos ensina. Segundo, nós fomos convocados, irmão, para sermos fiéis. Em qualquer circunstância, boa ou ruim, fácil ou difícil, nós somos testemunhas fiéis, devemos ser testemunhas fiéis. E terceiro, nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Quando Deus disse para Josué, dispõe e vá. Estevão, a Bíblia fala aqui, no capítulo 6, que quando foram escolhidos os diáconos, a Bíblia, no capítulo 6, vocês podem ler depois, foram escolhidos 5 diáconos, 5 ou 7 diáconos, não me lembro, 7, né? Mas somente Estevão é citado como um homem cheio do Espírito Santo. Lembra? Foi citado os nomes de outros. Mas, a respeito de Estevão, diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E aqui diz que ele era um homem cheio de graça. Ele era um homem que vivia com Deus. Ele era um homem que andava com Deus. Por isso foi dado a ele o privilégio de ver a glória de Deus, mesmo antes de estar lá. Que o Senhor nos abençoe. E que a conclusão e esse estudo do livro 7 de Atos possa nos inspirar. Possa nos inspirar a conhecer mais de Cristo e a sermos testemunhas fiéis e verdadeiras daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que nesse mundo mau em que nós vivemos, nesse mundo perverso em que nós vivemos, nós possamos apontar com as nossas vidas e com a pregação da santa palavra do Senhor para o alto, para o Senhor Jesus. O mundo possa nos ler em nós, quem somos testemunhas do Senhor Jesus. Essa semana agora nós saímos para convidar pessoas para ir ao culto, e um senhor falou para nós assim, eu vejo sempre que vocês estão fazendo as coisas aí, né? Eu estou vendo sempre vocês fazerem coisas aí, e eu fiquei pensando, esse moço vive nos observando. Nós, a Bíblia diz, irmãos, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando para os cristãos, e as pessoas precisam ver em nós, nas nossas vidas,
Cristo vivo, o Cristo vivo em nós. As pessoas precisam ver quem verdadeiramente nós somos. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E eu quero orar com vocês.